Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Educação, componente curricular, gestão e organização do trabalho pedagógico em instituições educativas 1. Docente, professor e doutor Bartolomeu José Ribeiro de Souza. Esse vídeo conta com a participação da Cristiane Luiza Fernandes, Cíntia Nascimento do Carmo Souza, Isabel André Marie Lebon de Oliveira, Girlene Botelho Paim da Silva e Maria da Glória de Oliveira. A autora Heloísa Luck é doutora em Educação pela Columbia University, em Nova York, com pós-graduação em Pesquisa e Ensino Superior pela George Washington University, em Washington. É diretora educacional do Centro do Desenvolvimento Humano Aplicado, atuando como conferencista e docente em curso de capacitação de profissionais de educação para sistemas estaduais e municipais de ensino. Publicou pela editora Vozes Ação Integrada. Nosso grupo vai apresentar o livro Gestão Educacional, uma questão paradigmática, escrito por Heloísa Luck. Nessa obra, Heloísa Luck tem o propósito de aperfeiçoar e qualificar a gestão para maximizar as oportunidades de formação e de aprendizagem dos alunos. Para compreender melhor o conceito de gestão, ela descreve a diferença entre administração educacional e gestão educacional. Ela introduz o livro justificando a necessidade de mudar a gestão educacional. De início, ela afirma que tem um consenso da sociedade que fala que a qualidade da educação brasileira precisa ser aperfeiçoada de forma ampla para o desenvolvimento da população. Ademais, ela destaca que as mudanças importantes nas práticas pedagógicas e a melhoria da qualidade da educação dependem de mudanças na gestão educacional, incluindo a gestão de sistemas de ensino em contexto macro e a gestão escolar em contexto micro, envolvendo várias dimensões da organização articuladas entre si. Esse livro é dividido em 3 capítulos. Então, no primeiro capítulo, Evolução da Gestão Educacional, uma mudança paradigmática, apresenta as mudanças significativas na gestão escolar, que foca mais na gestão em vez da administração, e apela na participação da sociedade civil. Heloísa Luck discorre que a educação precisa de uma orientação global, abrangente e interativa com visão de longo prazo, visto que as ações isoladas e a falta de articulação demonstram ineficácia na melhoria da qualidade da educação. Essa orientação global é feita com o diretor da escola, sua equipe gestora e a participação da sociedade. Além disso, melhorar a qualidade da educação permite que a educação participe da globalização da economia e da internacionalização técnico-científica. Ação conjunta e participativa se associa à autonomia competente. A gestão educacional e participativa implica em compartilhar as decisões entre os diferentes órgãos do sistema de ensino e das escolas e dar autonomia a elas, para que as escolas possam solucionar seus próprios problemas. Permitir o autocontrole das escolas, promover a responsabilidade com a avaliação.
É importante que as decisões sejam tomadas na própria instituição, mediante uma liderança e coordenação geral efetiva e competente. A concepção de gestão supera a de administração e não a substitui. A ideia de gestão educacional remete à sua dimensão política e social, à autonomia, à transformação, à participação, à avaliação qualitativa, à organização do ensino, etc. Os sistemas de ensino e as escolas são organismos vivos e dinâmicos e precisam interagir. A aproximação entre planejamento e ação, entre teoria e prática, entre atores e usuários, resulta de uma maior aproximação e horizontalização para tomar decisões. Essa gestão educacional supera a administração, tendo como foco a interatividade social, a partir de mudanças paradigmáticas, ou seja, mudanças profundas na concepção da realidade e de significados de ações mediante posturas e ações diferentes. A concepção de administração apresenta características que contribuem para o entendimento de suas limitações e, assim, encontrar meios de superá-las. Administrar é um ato de comandar, controlar, a partir de pressupostos que o administrador tem em sua visão de realidade, muitas vezes entendendo que a dificuldade ou erro é do aluno e não do administrador, que não cumpriu com o seu papel social. Essas limitações só serão extintas através de um claro entendimento de gestão educacional, suas concepções e métodos, erradicando esses problemas do passado. Capítulo 2. A construção da concepção de gestão. A autora enumera e descreve 6 aspectos que compõem e caracterizam a mudança paradigmática. Ela esclarece que, embora esses aspectos sejam indicados separadamente, eles são interligados e não ocorrem de forma isolada. O primeiro aspecto, da óptica fragmentada para a óptica organizada pela visão de conjunto, a autora observa vários problemas na educação, tais como criar áreas isoladas do conhecimento, separar o trabalho do supervisor e do orientador educacional, atender demandas urgentes de secretarias estaduais da educação em vez de dedicar-se ao projeto político-pedagógico. A autora cita que problemas globais e complexos demandam uma visão abrangente e articuladora de todos os segmentos e ações. O segundo aspecto, da limitação de responsabilidade para sua expansão. A autora observa que há uma tendência de jogar a responsabilidade sobre outros, isto é, adotar uma atitude de transferência de responsabilidade. Os professores têm a tendência de jogar a responsabilidade de baixo desempenho escolar nos alunos, na família ou no sistema. Outros da equipe culpam professores, diretores, gestores. O processo educacional só se transforma e se torna mais competente na medida em que seus participantes tenham consciência do que são corresponsáveis pelo seu desenvolvimento e seus resultados. O terceiro aspecto, da centralização para a autoridade para sua descentralização, a autora observa que a centralização e a burocratização, a divisão de tarefas e delimitação rígida de hierarquia, dentre outros, tais condições são consideradas como responsáveis pela falência do modelo predominante de administração educacional, caracterizado por um alto grau de ineficiência e ineficácia, traduzido nos elevados índices de repetência e evasão escolar. A centralização da autoridade e, consequentemente, pela tomada de decisão, está associada a modelo de administração caracterizado pelo distanciamento entre os que formulam políticas e programas de ação e os que executam a sua clientela, usuário final. A descentralização constitui-se em uma das evidências de mudanças de paradigma.
a descentralização como aspecto inerente ao processo de construção de autonomia e responsabilidade local. No capítulo 2, a autora também destaca as diferenças das concepções de gestão. Nos eventos episódicos, há orientações de curto prazo, motivadas por circunstâncias momentâneas. As ações são isoladas, com foco nos objetivos operacionais e acumulativo. Já no processo dinâmico, contínuo e global, as orientações são de médio e longo prazo, com foco no futuro, com ações que reforçam a reciprocidade, com objetivos formadores. Na hierarquização e burocratização, os relacionamentos são impessoais, com uma hierarquia verticalizada e subordinada, com foco em uma formação uniforme. Só se admite um rumo, com divisões de tarefas, preocupações com o formal, a serviço das organizações, com foco nas normas e regras para cumprir sua função. Já na coordenação horizontalizada, as relações são interpessoais, com foco na diversidade das partes, para formar a unidade do todo. Responsabilidades compartilhadas, com preocupação dos resultados, com as organizações a serviço das pessoas, com foco no desenvolvimento e aprendizagem. Nas ações individuais, os interesses são individuais e corporativos, com a autonomia já dada como direito, reforçando a competência individual. Já na ação coletiva, as responsabilidades são coletivas e sociais, com objetivos educacionais. A autonomia é percebida como uma conquista, reforçando a competência social. Capítulo 3. De acordo com a autora, a qualidade do ensino depende do processo dinâmico de interação entre administração e gestão. Conforme a autora, uma diferenciação de organizações e de ações. E para maior efetividade da organização, precisa-se de uma mudança de paradigma, de administração para gestão. E são enumerados alguns princípios. A liderança, que contribui para mobilizar o talento humano coletivo para alcançar melhores resultados. E o dirigente, que orienta suas ações pelo princípio da descentralização e tomada de decisão compartilhada. O importante é fazer melhor em caráter transformador. No quadro 7 e 8, Luck exemplifica diversos exemplos de diferença entre administração e gestão. Alguns deles são que a realidade da administração é considerada estável e previsível. Já a gestão, a realidade é considerada em movimento e, portanto, imprevisível. E os problemas da administração podem ser localizados e eliminados. Entretanto, na gestão, os problemas são sistêmicos, envolvendo uma série de componentes interligados. Portanto, a gestão educacional não substitui a administração apenas, mas a supera para maior compromisso de pessoas com os processos sociais. Ela cria condições para um ambiente educacional autônomo, participativo, autocontrolador e transparente. Portanto, a gestão educacional é aplicada tanto em âmbito macro, no sistema de ensino, como no micro, na escola, e também na interação de ambos os âmbitos. E foi isso. Assim terminamos a nossa apresentação, agradecendo a todos pela atenção. Obrigada!